Olá pessoal, meu nome é Guilherme Barros da Luz e a gente vai continuar aqui a nossa saga dos princípios de conduta humana, trabalhando niyamas, ou seja, os princípios de harmonia ou ética yogi com relação a si mesmo. Lembrando que o objetivo de todos eles é auxiliar na prática espiritual, estabelecer numa integridade e ética profunda para que a gente possa atingir a nossa meta, né, de autorrealização, de união com o divino, transformando a nossa natureza de egoísta mais para altruísta. Então, hoje, continuando com mais 2 princípios de harmonia com si mesmo. Então, a gente vai falar do terceiro princípio, que é tapa, ou seja, serviço social, trabalhar para o bem-estar dos outros e estabelecer ações e ajudar as pessoas que necessitam sem, na verdade, esperar nada em troca. Então, existe esse fluxo de amor, de compaixão dentro de nós, e esse fluxo, essa dimensão do nosso ser, ela acaba só se manifestando quando a gente compartilha algo desinteressadamente com outra pessoa. É interessante que, de acordo com os cabalistas, o maior ato, assim, o ato mais elevado de compartilhar seria tu compartilhar algo com alguém onde a pessoa não sabe quem compartilhou e quem compartilha não sabe para quem foi. Então isso é muito interessante de ver algo de completo desinteresse, né? Então, lembrando que o ajudar diz respeito a de acordo com as necessidades da outra pessoa, de acordo com o que a outra pessoa não se necessita, não de acordo com aquilo que eu acho, né? Então, diz muito respeito a ver a real necessidade que existe ali. Talvez não seja aquilo que tu imagina o que a pessoa mais precisa. Tem um outro aspecto, né, que os yogis falam com relação a tapá, que diz respeito a gente suportar também certas provações físicas para alcançar a nossa meta. E isso envolve um certo serviço. Por exemplo, na cultura indiana, o serviço a um professor, ao serviço aqui também na nossa cultura, serviço e honra aos pais. Para alguns, até mesmo algumas práticas de jejum de vez em quando, né, justamente para perceber e ter esse controle um pouco mental, e algo que eles chamam de yagna. Então tem 4 modalidades de yagna, ou tipos de serviço. O primeiro diz respeito a um serviço aos ancestrais, né, familiares e pessoas da família. Um segundo diz respeito a um serviço à humanidade como um todo. Um terceiro diz respeito ao serviço aos seres inferiores, ou seja, como a gente trata e cuida dos animais. Um quarto tipo de serviço à consciência suprema, que acaba sendo todos esses serviços juntos, né? Mas até mesmo a algo que transcende essa realidade. Por exemplo, para os estudantes, o próprio estudo ele é um serviço. Então ele está concentrado nisso para algo que ele vai fazer, ele vai contribuir para a humanidade posteriormente de uma forma mais profunda, de uma forma mais eficaz e também de uma forma mais compassiva. Então aqui vão as 4 perguntas para a gente refletir sobre esse princípio de tapa. 1. Eu tento atender às necessidades de outras pessoas fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mesmo através de próprias, talvez algumas dificuldades minhas ou privações minhas? 2. Eu posso dar algo a alguém sem esperar nada em troca? 3. Eu faço uso de discernimento quando sirvo aos outros, assim o meu serviço rende o máximo de benefícios? E 4. Eu sinto-me feliz pelas oportunidades de servir os outros e tento ver aqueles com quem eu sirvo como expressão da consciência infinita? Lembrando daquele princípio mais importante dos princípios de dhammas ou ética com relação aos outros, que é brahmacharya. Então, todos eles estão interligados, tem uma interdependência entre os princípios. Agora, então, vamos para o quarto e penúltimo princípio, que é Swadhyaya. Swadhyaya diz respeito a estudar, a compreender, a ler as escrituras, os livros filosóficos, ou seja, uma leitura inspiracional, livros inspiradores. Hoje a gente sabe que não só livros, existem vídeos, existem CDs, DVDs, gravações, podcasts, tudo isso pode nos auxiliar, né, a colocar a nossa mente numa onda que esteja mais preparada também para a meditação e mais receptiva a ideias mais profundas. Então, a meditação auxilia nesse processo e esse processo também auxilia
na meditação, mas o ponto em si é elevar a mente, qualquer que seja a fonte material através das mensagens que são carregadas, né? Às vezes até conversa com outras pessoas. Então aqui vai a reflexão, as 4 perguntas que vocês já devem estar acostumados, né? Cada uma delas tem 4 reflexões. Então a primeira pergunta, eu tento ler temas elevados diariamente? 2. Quando eu leio, eu tento compreender o verdadeiro significado dos temas espirituais? 3. Não me engano ou confundo com dogmas irracionais? E esse é um cuidado muito importante, não se transformar algo em dogma também. Fica uma crença muito arraigada e aí a gente também está preso numa nova caixa. Número 4. Eu tento interiorizar as ideias elevadas que leio e aplico-as na minha vida diária? Então envolve um conhecimento e ao mesmo tempo uma sabedoria de colocar em prática. Então é uma abordagem de novo subjetiva, né, para um ajustamento objetivo. Então fiquem ligados aí que a gente na semana que vem ou nos próximos dias nós vamos ter o último vídeo da série e é um dos princípios ou o princípio mais importante com relação à ética consigo mesmo, ou o que a gente está falando de niyama aqui. Então o próximo princípio é Ishvara Pranidhana. Nos vemos em breve.